A chuva caía como lágrimas do céu, cada gota parecendo carregar o peso de todas as promessas quebradas do mundo. Marina estava ali, sozinha no saguão gelado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, às 3 da manhã, segurando a barriga de 7 meses com uma mão e uma mala rasgada com a outra. As pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava para ela. Ninguém via a jovem de 24 anos que havia sido abandonada horas antes pelo homem que jurou amá-la para sempre. O bilhete de embarque para Lisboa estava amassado no bolso do casaco encharcado. Um sonho que se transformara em pesadelo quando ele simplesmente desapareceu no meio da multidão, dizendo que ia comprar água. Isso fazia 4 horas. O celular dela tocava no vazio, as ligações caíam direto na caixa postal. Ela sabia que ele não voltaria, que aquele plano de recomeçar a vida em Portugal era mentira, que ela estava completamente sozinha, grávida, sem dinheiro suficiente para voltar para casa, sem sequer ter uma casa. Para onde voltar? As lágrimas desciam quentes pelo rosto frio, enquanto ela se arrastava até um banco perto da saída, onde a chuva entrava pela porta automática cada vez que alguém passava. Sentou-se com dificuldade, as costas doendo, o bebê se mexendo inquieto, como se sentisse o desespero da mãe. Marina encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos, sussurrando para a barriga. Me perdoa, meu amor. A mamãe não sabe o que fazer. Foi quando ouviu passos firmes se aproximando e uma voz, masculina, grave e decidida, que mudaria tudo. Você não pode ficar aqui desse jeito. Vem comigo. Eu vou te ajudar. Marina abriu os olhos assustada, encontrando o olhar de um homem jovem. Devia ter uns 30 e poucos anos, alto, elegante mesmo naquela hora da madrugada. Usava um sobretudo cinza escuro sobre um terno impecável, carregava uma maleta de couro legítimo e tinha nos olhos castanhos uma determinação que a fez tremer. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Eu não preciso de ajuda, mentiu com a voz falhando. Ele suspirou, ajoelhando-se na frente dela para ficar na mesma altura. Você está grávida, encharcada, sozinha num aeroporto às 3 da manhã. Precisa sim de ajuda e eu vou dar. Não discute. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu não tenho como pagar. Ele balançou a cabeça. Não pedi para pagar. Meu nome é Gabriel Almeida. Sou empresário, tenho condições de ajudar e vou fazer isso agora. Levanta. A firmeza na voz dele não deixava espaço para argumentos. Marina aceitou a mão estendida e se ergueu com esforço. Ele pegou a mala dela sem pedir licença e começou a caminhar. Meu carro está ali fora. Vamos para um lugar quente e seco onde você possa descansar. Ela o seguiu como se estivesse em transe, sem forças para questionar, sem energia para ter medo. Quando chegaram ao estacionamento, Marina viu o carro dele, um sedã preto luxuoso que parecia saído de uma revista. Ele abriu a porta para ela, ajudou-a a entrar, ligou o aquecedor imediatamente. O contraste entre o frio lá fora e o calor ali dentro a fez desabar em soluços incontroláveis. Gabriel entrou do lado do motorista, pegou um lenço limpo do porta-luvas e entregou para ela. Respira fundo. Você está segura agora. Antes de continuarmos com essa história que vai tocar seu coração profundamente, se você está gostando e quer saber como tudo se desenrola, por favor deixe seu like. Isso ajuda o canal Refúgio da Bondade a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de esperança. E recomeço como esta. E se inscreva para não perder os próximos vídeos que vamos publicar. Gabriel dirigiu em silêncio pelos primeiros minutos, permitindo que Marina chorasse tudo o que precisava chorar. Quando ela finalmente se acalmou um pouco, ele perguntou com gentileza, Você tem para onde ir? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Família? Insistiu ele. Marina limpou o rosto com o lenço. Minha mãe morreu faz 2 anos. Meu pai eu nunca conheci. Não tenho irmãos, não tenho ninguém. Gabriel apertou o volante, o maxilar tenso. E o pai da criança? Foi ele quem te deixou no aeroporto? Ela assentiu, a voz saindo num fio. A gente ia para Portugal. Ele conseguiu um emprego lá, disse que íamos recomeçar.
fazer uma família de verdade. Quando chegamos no aeroporto, ele foi comprar água e nunca mais voltou. Bloqueou meu número. Sumiu. Gabriel praguejou baixinho. Marina continuou, as palavras saindo num fluxo doloroso. Eu vendi tudo o que tinha para comprar a passagem. Larguei meu trabalho. Saí do apartamento que dividia com uma amiga. Não tenho mais nada. Só essa mala com algumas roupas e esse bebê que vai nascer daqui a 2 meses. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Gabriel respirava fundo, tentando controlar a raiva que sentia daquele covarde que abandonara uma mulher grávida. Finalmente ele falou: "Você vai ficar no meu apartamento de hóspedes até a gente resolver sua situação. Amanhã conversamos com calma. Agora você precisa descansar." O apartamento de hóspedes de Gabriel ficava no mesmo condomínio de luxo onde ele morava. Um prédio moderno em Moema, com segurança 24 horas e vista para o parque. Quando Marina entrou, sentiu que estava num sonho, ou talvez num filme. O lugar era todo decorado em tons claros, com móveis confortáveis, uma cozinha equipada e um quarto acolhedor. Gabriel colocou a mala dela no chão e foi direto para a cozinha. "Vou fazer chá quente. Você vai tomar banho, vestir algo seco e comer alguma coisa antes de dormir. Não é pedido, é ordem." Marina não tinha forças para discutir. Entrou no banheiro e chorou mais um pouco debaixo do chuveiro quente, sentindo a água lavar, não apenas a sujeira, mas um pouco do desespero também. Quando saiu, enrolada num roupão felpudo que encontrou pendurado, Gabriel estava na sala com uma bandeja. Torradas, chá, frutas. Ela comeu mecanicamente enquanto ele observava em silêncio. Quando terminou, ele falou: "Amanhã vamos ao médico. Preciso ter certeza de que você e o bebê estão bem, depois de tudo isso." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. "Por que você está fazendo isso? Você não me conhece." Gabriel desviou o olhar para a janela. "Porque alguém que eu amava muito passou por algo parecido e ninguém ajudou. Ela morreu sozinha, assustada, sem ninguém. Eu jurei que se um dia tivesse a chance de impedir que isso acontecesse com outra pessoa, eu faria. Hoje é esse dia." Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Gabriel manteve distância respeitosa, mas sua voz era firme. "Você não vai passar por isso sozinha. Eu vou ajudar você a se reerguer, a cuidar desse bebê, a reconstruir sua vida. Não é caridade, é o certo a fazer." Os dias seguintes foram uma mistura de incredulidade e gratidão para Marina. Gabriel cumpriu cada promessa. Levou-a ao melhor obstetra de São Paulo, que fez todos os exames e confirmou que, apesar do susto e do estresse, ela e o bebê estavam saudáveis. Contratou uma nutricionista para orientá-la sobre alimentação na gravidez. Encheu a geladeira do apartamento com comida saudável. Comprou roupas adequadas para gestantes, tudo sem esperar nada em troca, sem fazer perguntas invasivas, respeitando o espaço dela, mas sempre presente quando ela precisava. Marina descobriu que Gabriel era dono de uma rede de academias de luxo espalhadas por todo o Brasil. Trabalha quase todo o tempo, chegando em casa tarde da noite, mas sempre dava um jeito de passar no apartamento dela para verificar se estava tudo bem. Às vezes trazia jantar, às vezes apenas sentava por alguns minutos para conversar. Ele tinha um jeito direto de falar, sem rodeios, mas havia uma gentileza escondida em cada gesto. Uma noite, cerca de 2 semanas depois de terem se conhecido, Marina reuniu coragem para perguntar sobre a pessoa que ele havia mencionado no primeiro dia. Gabriel estava sentado no sofá, tomando café, quando ela disse: "Você pode me contar sobre ela? A pessoa que você perdeu?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que não responderia. Mas então ele começou a falar, a voz pesada de dor antiga. "Era minha irmã mais nova, Isabela. Ela engravidou aos 19 anos. O namorado desapareceu quando soube. Minha família era conservadora, religiosa demais. Expulsaram ela de casa. Eu estava focado construindo meu negócio, viajando, achando que estava conquistando o mundo. Quando ela me ligou pedindo ajuda, eu disse que estava ocupado, que ligaria depois. Nunca liguei. 2 meses depois,
Encontraram o corpo dela num hotel barato. Ela tinha tentado fazer algo sozinha para interromper a gravidez e morreu. Tinha 20 anos. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Marina viu as lágrimas nos olhos dele e sentiu uma dor profunda no peito. Gabriel limpou o rosto rapidamente, como se estivesse com raiva de demonstrar emoção. Eu nunca me perdoei por isso. Nunca. Construí um império, ganhei mais dinheiro do que jamais vou conseguir gastar, mas nada disso vale nada, porque eu falhei quando realmente importava. Então, quando te vi naquele aeroporto, foi como se o universo me desse uma segunda chance, uma chance de fazer direito o que fiz errado com ela. Marina se levantou com dificuldade e foi até ele, segurando suas mãos. Gabriel, você não pode carregar essa culpa para sempre. Você era jovem, estava construindo sua vida. Ele balançou a cabeça veementemente. Isso não é desculpa. Ela era minha irmã, minha responsabilidade. Marina apertou as mãos dele. E agora você está honrando a memória dela, me ajudando. Está transformando aquela dor em algo bom. Ela ficaria orgulhosa. Gabriel olhou para ela, os olhos vermelhos. Você acha? Tenho certeza, respondeu Marina com convicção. Eles ficaram assim por longos minutos, em silêncio compartilhado, duas pessoas feridas encontrando conforto uma na outra. Quando Gabriel foi embora naquela noite, Marina sentiu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas gratidão de sua parte ou redenção da parte dele. Estava nascendo uma conexão genuína, algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Ainda, as semanas passaram e a barriga de Marina cresceu. Gabriel continuou presente de forma consistente, nunca falhando. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho para jantar com ela. Às vezes assistiam filmes juntos, ele no sofá, ela na poltrona confortável com uma pilha de almofadas. Conversavam sobre tudo, sobre a infância dele em uma família rígida, sobre os sonhos dela de ser professora que ficaram para trás quando a vida complicou, sobre o medo que ambos tinham do futuro. Uma tarde, quando Marina estava no 8º mês, Gabriel chegou com uma surpresa. Tinha montado um quarto de bebê completo no apartamento. Berço branco, móveis coloridos, uma cadeira de amamentação, prateleiras cheias de livros infantis. Marina entrou no quarto e desabou em lágrimas pela 1000ª vez desde que o conhecera. Isso está demais, soluçou ela. É perfeito demais. Nada é demais para essa criança, respondeu Gabriel, observando-a com uma expressão suave que ele só mostrava quando estava com ela. Marina se virou para ele, o coração acelerado. Gabriel, eu preciso te dizer uma coisa. Ele ficou sério imediatamente. O que foi? Está tudo bem? Ela respirou fundo. Eu estou me apaixonando por você. E eu sei que não devia. Sei que você está fazendo isso pela sua irmã. Sei que não espera nada de mim, mas eu não consigo evitar. Você me salvou de todas as formas possíveis, e eu só queria que você soubesse. O silêncio que seguiu foi agonizante. Gabriel passou a mão pelo rosto, claramente em conflito interno. Marina, ele começou, mas ela o interrompeu. Não precisa dizer nada, eu só precisava falar. Não espero nada em troca. Gabriel se aproximou dela, parando a poucos centímetros. Marina, desde o primeiro dia eu sabia que isso podia acontecer, e eu lutei contra porque não queria te confundir. Não queria que você se sentisse obrigada a nada por gratidão. Ela arregalou os olhos. Você também sente? Ele assentiu lentamente. Eu tento não sentir, tento manter distância. Mas cada vez que te vejo, cada vez que ouço você rir, cada vez que esse bebê chuta e você coloca minha mão para sentir, eu me apaixono um pouco mais. E me assusta porque não sei se sou bom o suficiente para vocês dois. Marina segurou o rosto dele entre as mãos. Você é mais do que bom o suficiente. Você é a melhor pessoa que já conheci. Gabriel fechou os olhos, encostando a testa na dela. Eu tenho medo de falhar com você como falhei com ela. Marina balançou a cabeça. Você não vai falhar. E mesmo se falhar às vezes... Está tudo bem porque ninguém é perfeito. Mas eu confio em você completamente. Ele abriu os olhos e ela viu ali tanto amor quanto medo. Eu quero tentar, sussurrou ele.
Quero ser parte da vida de vocês, se você me deixar. Então tenta, pediu Marina. Estamos juntos nisso. Ele a beijou pela primeira vez, um beijo suave, cheio de promessas não ditas e esperanças frágeis. Quando se afastaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. O bebê chutou forte, como se estivesse celebrando, e os dois riram mais ainda. Aquela noite marcou o início de algo novo entre eles. Gabriel dormiu no sofá do apartamento pela primeira vez, não querendo se afastar dela, e Marina finalmente sentiu que tinha encontrado não apenas abrigo, mas um lar de verdade. 2 semanas depois, numa tarde chuvosa que lembrava o dia em que se conheceram, Marina sentiu as primeiras contrações. Gabriel estava numa reunião importante quando ela ligou, a voz tremendo. Acho que é hora. Ele não hesitou nem um segundo. Estou chegando. Fique calma. Dirigiu como louco até o apartamento, pegou a bolsa que eles haviam preparado juntos e a levou para o hospital. Durante todo o trabalho de parto, ele ficou ao lado dela, segurando sua mão, limpando seu rosto com uma toalha úmida, sussurrando palavras de encorajamento. Você consegue. Você é forte. Estou aqui. Quando finalmente, depois de 12 horas de trabalho de parto, o bebê nasceu. Era uma menina perfeita com pulmões potentes e uma cabeleira escura. A enfermeira colocou a pequena nos braços de Marina, que chorou de alegria, exaustão e alívio. Gabriel estava ao lado, olhando para as duas com uma expressão de admiração reverente. Ela é perfeita, sussurrou ele. É a coisa mais linda que já vi. Marina olhou para ele através das lágrimas. Quero que você seja o padrinho dela. Quero que seja parte da vida dela para sempre. Gabriel segurou a mãozinha minúscula do bebê com seu dedo. Eu vou ser mais que padrinho se você me deixar. Vou ser o pai dela no coração. Não, biologicamente, mas em tudo que importa. Vou estar em cada aniversário, cada formatura, cada momento importante. Eu prometo. Marina sabia que ele cumpriria cada palavra. Ela viu o amor nos olhos dele, não apenas por ela, mas pela pequena vida que acabara de chegar ao mundo. Elas duas se tornaram a família que ele havia perdido, e ele se tornou o milagre que elas precisavam. Os meses seguintes foram de adaptação e alegria. Gabriel se mudou para o apartamento de hóspedes para estar mais perto, ajudando com as mamadas da madrugada, as trocas de fraldas, os choros inexplicáveis. Ele foi a consultas pediátricas, pesquisou sobre desenvolvimento infantil, comprou mais brinquedos do que uma criança poderia precisar. E em cada momento, o amor entre ele e Marina crescia. Não era um amor que veio fácil ou sem medo, mas era real, profundo, construído sobre alicerces de gratidão, respeito e experiências compartilhadas. Quando a pequena Isabela, nome escolhido em homenagem à irmã de Gabriel, completou 6 meses, algo inesperado aconteceu. Gabriel começou a sentir sintomas estranhos, cansaço extremo, febre que ia e vinha, dores nos ossos. Ele tentou ignorar no início, não querendo preocupar Marina, mas quando começou a perder peso rapidamente, ela insistiu que procurasse um médico. Os exames vieram como um choque devastador. Leucemia mieloide aguda, um câncer agressivo do sangue. O oncologista foi direto. Vamos começar a quimioterapia imediatamente, mas eventualmente você vai precisar de um transplante de medula óssea. Precisamos encontrar um doador compatível. Gabriel ouviu tudo isso com expressão fechada, processando. Depois pediu para falar com Marina sozinho. Quando contou a ela o diagnóstico, o mundo dela parou. Não, sussurrou ela. Não, não pode ser. Gabriel segurou as mãos dela. Eu vou lutar. Vou fazer tudo o que for necessário, mas preciso que você seja forte por mim agora, assim como eu fui forte por você. Marina balançou a cabeça, as lágrimas correndo soltas. Você não pode me deixar. Não agora que finalmente encontramos um ao outro. Não vou te deixar, prometeu ele, puxando-a para um abraço. Vou lutar com tudo que tenho. A quimioterapia foi brutal. Gabriel perdeu todo o cabelo, ficou fraco, teve infecções que o internaram várias vezes. Mas ele lutou assim como prometeu. Marina ficou ao lado dele em cada consulta, cada internação,
cada dia ruim. Ela levava Isabela para visitá-lo no hospital quando era permitido, e o rosto dele se iluminava toda vez que via a pequena. Ela é minha razão para não desistir, dizia ele. Vocês duas são. Enquanto Gabriel lutava contra a doença, os médicos procuravam freneticamente por um doador de medula compatível. Testaram todos os parentes que ele tinha, mas ninguém era compatível. Entraram no registro nacional, no registro internacional. Semanas passaram sem sucesso. Gabriel estava ficando mais fraco, a doença avançando apesar da quimioterapia. O tempo estava se esgotando. Foi Marina quem sugeriu que ela fizesse o teste de compatibilidade. Os médicos explicaram que as chances eram mínimas, que compatibilidade de medula era rara mesmo entre parentes, quase impossível entre pessoas sem relação genética. Mas ela insistiu. Eu preciso tentar. Se existe a menor chance de eu poder salvá-lo como ele me salvou, eu preciso fazer esse teste. Os exames foram feitos. Marina esperou os resultados com o coração na boca, rezando, implorando ao universo por um milagre. Quando o médico a chamou para dar os resultados, ela mal conseguia respirar. As pernas tremiam tanto que precisou se sentar. O médico tinha uma expressão de incredulidade no rosto. Eu não sei como explicar isso, começou ele. As estatísticas dizem que era praticamente impossível. Mas vocês são compatíveis. Não é uma compatibilidade perfeita, mas é próxima o suficiente para tentarmos o transplante. Marina cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde o dia em que foi abandonada no aeroporto. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, esperança, gratidão. Eu posso salvá-lo? Perguntou com a voz tremendo. O médico assentiu. Você pode tentar. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que dê certo. Quando Marina contou a Gabriel, ele inicialmente se recusou a aceitar. Não posso deixar você passar por isso, argumentou ele. O procedimento de doação de medula é doloroso e invasivo. Você tem um bebê para cuidar. Marina segurou o rosto dele entre as mãos, obrigando-o a olhar para ela. Gabriel, você me salvou quando eu não tinha mais nada. Me deu abrigo, comida, dignidade e esperança. Me deu amor e família. Você acha mesmo que eu não faria qualquer coisa para te salvar também? Isso nem sequer é uma escolha. Eu vou doar minha medula e você vai aceitar porque é a nossa chance. Gabriel tentou argumentar, mas ela não deixou. Você disse que ia lutar, então luta. Aceita essa ajuda assim como eu aceitei a sua. Ele finalmente cedeu, puxando-a para um abraço apertado. Eu te amo, sussurrou ele. Mais do que palavras podem expressar. Eu também te amo, respondeu Marina. E vamos sair disso juntos, eu prometo. O procedimento de transplante foi agendado para 3 semanas depois. Nesse meio tempo, Gabriel teve que passar por mais uma rodada de quimioterapia agressiva para preparar o corpo. Marina cuidou dele incansavelmente, deixando Isabela com a babá que Gabriel havia contratado meses antes. Ela não saía do lado dele, não importava quão difícil ficasse, quão doente ele estivesse. Quando chegou o dia do transplante, Marina foi internada primeiro. O procedimento de retirada da medula óssea foi exatamente tão doloroso quanto haviam avisado. Ela passou por anestesia geral, enquanto os médicos faziam múltiplas punções na bacia para extrair a medula. Quando acordou, a dor era intensa, mas tudo o que conseguia pensar era: consegui, vou salvá-lo. A medula foi imediatamente levada para Gabriel, internado no andar de cima. A transfusão em si foi relativamente simples, como se fosse uma transfusão de sangue comum. Mas o difícil viria depois, as semanas de espera para ver se o corpo dele aceitaria a medula nova, se começaria a produzir células saudáveis, se as complicações seriam manejáveis. Gabriel ficou em isolamento total por 40 dias. Marina não podia nem visitá-lo presencialmente por risco de infecção. Eles se comunicavam por videochamadas e cada vez que ela via o rosto pálido dele na tela, rezava com tudo que tinha. Ele estava perdendo peso rapidamente, tendo reações severas aos medicamentos, lutando contra infecções oportunistas. Houve momentos em que os médicos não sabiam se ele passaria.
Marina estava numa montanha-russa emocional, tentando cuidar de Isabela enquanto esperava notícias do hospital, rezando, chorando, esperando. As enfermeiras eram gentis, atualizavam ela constantemente, mas todos sabiam que era uma aposta. Podia dar certo ou podia ser o fim. 20 dias após o transplante, Gabriel desenvolveu uma infecção pulmonar grave. Foi internado na UTI, entubado, lutando pela vida. Marina não podia nem vê-lo. Sentava no corredor do hospital dia e noite, Isabela nos braços, recusando-se a ir embora. Finalmente, no 23º dia, o médico veio com notícias. Ele está respondendo aos antibióticos. A febre baixou. Acho que vamos conseguir. Marina desabou ali mesmo, abraçando Isabela e chorando tanto que a pequena começou a chorar também, não entendendo, mas sentindo a emoção da mãe. Aos poucos, dia a dia, Gabriel começou a melhorar. A febre não voltou. A infecção foi controlada. Ele foi estubado, voltou a respirar sozinho. E então, finalmente, depois de 5 semanas no hospital, ele pôde receber visitas. Marina entrou no quarto dele com Isabela no colo, tremendo de emoção. Gabriel estava magro demais, pálido, careca da quimioterapia, com olheiras profundas. Mas quando viu as duas, seu rosto se iluminou com o sorriso mais bonito que ela já tinha visto. Você veio, sussurrou ele com voz rouca. Eu nunca saí, respondeu ela, sentando na cadeira ao lado da cama. Segurou a mão dele, tão magra, agora que parecia frágil. Gabriel olhou para Isabela, que o observava com os olhinhos curiosos. Ela cresceu tanto, disse ele, a voz falhando de emoção. Está cada dia mais linda. Marina colocou a pequena nos braços dele com cuidado. Ela sentiu sua falta. Nós duas sentimos. Gabriel abraçou a bebê contra o peito, os olhos enchendo de lágrimas. Eu pensei que não fosse ver ela crescer. Pensei que ia te deixar sozinha de novo. Você não vai me deixar, afirmou Marina com convicção. Você está aqui. Está lutando e vai sair dessa porque tem tudo para viver. Tem a gente. Gabriel olhou para ela, todo o amor do mundo naquele olhar. Casa comigo, disse ele de repente. Marina piscou, achando que tinha ouvido errado. O quê? Ele repetiu, mais firme dessa vez, apesar da voz fraca. Casa comigo, Marina. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. Quero adotar Isabela legalmente. Quero acordar todo dia ao teu lado. Quero envelhecer contigo. Eu te amo, e quase morrer me fez perceber que não quero desperdiçar nem mais um segundo fingindo que posso viver sem você. Marina estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sim, soluçou ela. Sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. Eles ficaram ali, as 3 pessoas que o destino havia unido da forma mais improvável, chorando e rindo ao mesmo tempo. Gabriel ainda tinha um longo caminho de recuperação pela frente. Meses de acompanhamento médico, risco de rejeição da medula, possibilidade de recaída. Mas ele tinha algo para lutar. Tinha amor, tinha família, tinha esperança. E ele tinha a mulher que o salvara da mesma forma que ele a salvara, provando que às vezes os milagres vêm embrulhados em formas inesperadas. A recuperação de Gabriel foi lenta, mas consistente. Ele passou mais 2 meses no hospital, depois mais 3 meses em casa sob cuidados intensivos. Marina estava ao lado dele em cada passo, administrando medicamentos, levando-o às consultas, cuidando dele com o mesmo amor e dedicação que ele havia demonstrado quando ela estava grávida e perdida. Era como se os papéis tivessem invertido e ela estava determinada a retribuir cada gentileza. Durante esse período, Gabriel ganhou peso gradualmente, o cabelo começou a crescer novamente e a cor voltou ao rosto. Os exames mensais mostravam que a medula transplantada estava funcionando perfeitamente, produzindo células saudáveis, sem sinais de rejeição. Era um milagre médico, diziam os doutores, balançando a cabeça em admiração. A compatibilidade entre vocês dois, sem serem parentes, é algo que nunca vi em 20 anos de profissão.
6 meses após o transplante, Gabriel estava forte o suficiente para que os médicos dessem alta definitiva. Ainda precisaria fazer acompanhamento regular por anos, mas o pior havia passado. Ele estava em remissão, vivo, saudável. Para celebrar, ele organizou uma pequena cerimônia de casamento no jardim do condomínio onde moravam. Foi algo íntimo, apenas alguns amigos próximos e os funcionários que haviam se tornado família, incluindo Rosa, a enfermeira que cuidara de Gabriel durante as internações e se tornara muito próxima de Marina. Quando Marina apareceu com um vestido branco simples, Isabela nos braços usando um vestidinho de renda, Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. "Você está linda", sussurrou ele quando ela chegou ao altar improvisado. "A mais bonita que já vi." Marina sorriu através das próprias lágrimas. "E você está vivo, que é tudo o que importa." Eles trocaram votos que escreveram pessoalmente, palavras sobre segundas chances, sobre amor que nasce do sofrimento compartilhado, sobre família escolhida sendo tão forte quanto família de sangue. Quando Gabriel colocou a aliança no dedo dela, disse: "Você me salvou de 2 formas. Me salvou da solidão, quando pensei que sempre seria sozinho, e me salvou da morte quando já não tinha esperança. Eu prometo passar o resto da vida te mostrando o quanto você significa para mim." Marina respondeu entre lágrimas: "E você me salvou quando eu achei que o mundo havia me abandonado. Me deu não apenas abrigo, mas amor, dignidade e família. Somos um milagre, Gabriel. Um milagre impossível que se tornou real." Quando se beijaram, Isabela bateu palminhas como se entendesse a importância daquele momento, arrancando risos emocionados de todos os presentes. Era um momento perfeito, redondo, completo. Os anos seguintes trouxeram a paz que ambos mereciam, mas nunca pensaram que teriam. Gabriel voltou a trabalhar gradualmente, administrando seus negócios de casa no início, depois voltando ao escritório algumas horas por dia. A empresa continuou crescendo, mas agora ele tinha prioridades diferentes. Família vinha primeiro, sempre. Marina voltou a estudar, realizando o sonho antigo de se tornar professora. Gabriel fez questão de pagar toda a faculdade, não como obrigação, mas como alegria. Ver ela se formar de beca, com Isabela agora com 3 anos aplaudindo da plateia, foi um dos dias mais felizes da vida dele. "Ela merece isso e muito mais", dizia ele para quem quisesse ouvir, orgulhoso. Quando Isabela completou 4 anos, eles oficializaram a adoção. Gabriel se tornou pai dela legalmente, não que precisasse de um papel para se sentir assim. Ele já era pai dela em todos os sentidos, desde o dia em que ela nasceu. Mas ter aquele documento, aquela certidão que dizia pai Gabriel Almeida, o fez chorar como criança. "É oficial agora", disse ele abraçando as duas. "Somos uma família de verdade." Marina riu através das lágrimas. "Sempre fomos, meu amor." O papel só confirma o que o coração já sabia. Eles decidiram aumentar a família. Após conversas longas sobre riscos e possibilidades, levando em conta a saúde de Gabriel e o histórico médico dele, Marina engravidou novamente. Dessa vez, foi planejado, desejado, celebrado desde o primeiro dia. Gabriel foi a cada ultrassom, anotou cada detalhe, montou o quarto do bebê com as próprias mãos. Quando nasceu um menino saudável, que eles chamaram de Miguel, Gabriel segurou o filho nos braços e chorou lágrimas de gratidão pura. "Eu não achei que chegaria até aqui", confessou ele para Marina naquela madrugada no hospital. "Não achei que veria meus filhos crescerem, que teria uma família, que seria feliz de verdade." Marina beijou a testa dele. "Mas você chegou. Você lutou e venceu. E agora temos tudo isso." Gabriel nunca esqueceu de onde tudo começou. Todo ano, no aniversário do dia em que encontrou Marina no aeroporto, ele voltava até lá. Ficava parado naquele mesmo lugar onde a viu pela primeira vez, molhada, grávida, perdida. E agradecia silenciosamente ao universo, ao destino, a Deus, a qualquer força que tivesse conspirado para colocá-los no caminho um do outro. Marina o acompanhava nesses rituais, segurando a mão dele, enquanto ele refletia em silêncio. "Você salvou 2 vidas naquele dia", dizia ela sempre. "A minha e da Isabela." Ele balançava a cabeça.
Não, você salvou a minha, literalmente, e me deu uma razão para viver que ia além de apenas existir. Eles também criaram um projeto juntos, uma fundação que ajudava mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Ofereciam moradia temporária, assistência médica, apoio psicológico, capacitação profissional. Tudo que Marina gostaria de ter tido quando estava sozinha e assustada. Gabriel investiu recursos significativos no projeto, mas Marina era quem tocava tudo, colocando amor e experiência própria em cada detalhe. Já ajudamos mais de 50 mulheres a recomeçarem suas vidas, dizia ela com orgulho. 50 bebês que nasceram seguros, amados, desejados, e esse número só vai crescer. Gabriel a observava trabalhar e sentia o peito inchar de amor. Ela transformou a própria dor em esperança para outras pessoas. Não podia estar mais orgulhoso. Os exames anuais de Gabriel continuavam mostrando remissão completa. 5 anos sem recaída, depois 10, depois 15. Os médicos finalmente o declararam curado, um sobrevivente milagroso de um câncer que deveria tê-lo matado. Marina sempre soube que ele venceria. Você é forte demais para desistir, dizia ela. E tinha razão para lutar, respondia ele sempre, olhando para ela e para os filhos. Quando Isabela completou 18 anos, linda, inteligente, prestes a entrar na faculdade, ela pediu para fazer um discurso no jantar de aniversário. Levantou-se com a taça na mão e olhou para os pais com lágrimas nos olhos. Eu sei que o papai não é meu pai biológico, começou ela, mas ele é meu pai em todos os sentidos que importam. Ele me escolheu quando nem sequer tinha nascido ainda. Me amou incondicionalmente, me criou, me ensinou tudo o que sei sobre bondade e coragem. E mamãe? Ela virou para Marina. Você me ensinou sobre força, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. Vocês dois são meu exemplo de amor verdadeiro, do tipo que não desiste, que luta, que supera qualquer coisa. Eu tenho o maior orgulho de ser filha de vocês. Não havia olhos secos na mesa. Gabriel se levantou e abraçou a filha, que agora era quase da altura dele. Você é meu maior orgulho, sussurrou ele. Desde o primeiro segundo, desde o primeiro chute que senti na barriga da sua mãe, eu soube que você seria especial. Marina os abraçou também. E Miguel, agora adolescente, juntou-se ao abraço familiar. Esse é o milagre, pensou Gabriel. Isso aqui, esse momento, essa família, era tudo o que ele sempre quis, mas nunca pensou que mereceria ter. Muitos anos depois, quando Gabriel e Marina já tinham cabelos grisalhos e rugas de tanto sorrir, eles voltaram mais uma vez àquele aeroporto. Dessa vez levaram Isabela, agora uma médica formada trabalhando na fundação da família, e Miguel, empresário como o pai, mas com o coração da mãe. Ficaram ali parados, olhando o lugar que havia mudado tudo. Lembram quando a mamãe estava sentada ali, perguntou Isabela, apontando para o banco próximo à saída. Assustada sozinha, sem saber o que fazer? Marina assentiu, as lágrimas vindo fácil mesmo depois de tantos anos. Lembro como se fosse ontem. Gabriel passou o braço pelos ombros dela, e eu lembro de olhar para ela e sentir algo que não conseguia explicar. Era como se o universo dissesse, é ela. Ela é a razão de tudo. Miguel sorriu. É uma história e tanto para contar para os netos. Gabriel olhou para o filho com surpresa divertida. Netos? Estamos velhos assim já? Isabela riu. Calma, papai. Ainda não, mas um dia. E quando esse dia chegar, vamos contar essa história para eles. Sobre como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, sobre como gentileza salva vidas, sobre como nunca devemos desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Marina encostou a cabeça no ombro de Gabriel. A melhor decisão que você tomou foi parar e me ajudar naquela noite. Ele beijou o topo da cabeça dela. A melhor decisão que você tomou foi aceitar minha ajuda. Eles ficaram ali mais alguns minutos. Uma família construída não pelo sangue, mas pela escolha, pelo amor, pela persistência. E quando finalmente saíram do aeroporto, de mãos dadas, Gabriel olhou para trás uma última vez. Obrigado, Isabela.
sussurrou ele para a irmã que nunca conheceria seus sobrinhos, mas cujo legado vivia em cada ato de bondade que ele praticava. Por você, eu fiz diferente. Fiz certo. E vou continuar fazendo até o fim dos meus dias. E assim, a história que começou com abandono, dor e desespero se transformou numa saga de amor, redenção e milagres. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, quando a chuva cai e o mundo parece ter desistido de você, aparece alguém que para e diz: eu vou te ajudar. E essas 4 palavras mudam tudo, para sempre. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita no poder da bondade e das segundas chances, deixe seu like e se inscreva no canal Refúgio da Bondade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir que milagres ainda acontecem, que existe gente boa no mundo, que nunca é tarde para recomeçar. Escreva nos comentários qual parte da história mais te emocionou e conte para nós. Você já foi ajudado por um estranho em um momento difícil? Ou você já foi esse estranho que estendeu a mão para alguém? Suas histórias nos inspiram a continuar compartilhando mensagens de esperança. Muito obrigado por assistir até o final. Que essa história te lembre de que você nunca está sozinho e que às vezes o amor chega exatamente quando você mais precisa, da forma mais inesperada. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Refúgio da Bondade, onde acreditamos que a bondade ainda pode mudar o mundo. Uma história de cada vez.